Se você viu o nosso último vídeo, você já sabe que a gente está aqui nos Estados Unidos e fazendo a tour Jonathan Edwards, visitando lugares que foram palco do primeiro grande despertamento americano e revisitando muito da história da igreja que já impactou nossa vida. A gente já passou pela igreja do Timothy Edwards, pai do Jonathan Edwards, visitamos o cemitério onde ele e Jerusa Edwards estão enterrados e refletimos muito sobre o legado do pai de um dos grandes avivalistas da história. Hoje, a gente vai continuar essa tour passando por mais 3 lugares importantes. O local do nascimento de Edwards, o memorial da pregação Pecadores nas Mãos de um Deus Irado e, finalmente, a igreja onde ele pastoreou por anos na cidade de Northampton. Senhoras e senhores, Basos na estrada. A placa que indica o local de nascimento de Jonathan Edwards fica bem pertinho do cemitério que a gente estava. Olha que interessante, é uma placa que fica atualmente na frente de uma casa residencial. Edwards nasceu em 5 de outubro de 1703, início do século XVIII, aqui nessa cidade chamada East Windsor, estado de Connecticut, aqui no noroeste dos Estados Unidos, que até hoje é uma cidadezinha do interior super pacata. Os diários dele, desde muito novo, falam de como ele cresceu ao redor de muita beleza natural e como tudo isso, desde cedo, inspiraram ele na contemplação da beleza de Deus revelada na criação. Foi muito legal passar por aqui e ver o lugar onde ele nasceu e se criou. A gente demorou um pouquinho para achar esse lugar, é uns 15 minutos mais ou menos lá do cemitério, lá onde a gente estava, e é simplesmente um memorial, uma pedra de onde era a segunda meeting house, né, da primeira igreja congregacional onde o Edwards pregou. Aqui não era a igreja do Jonathan Edwards, era uma igreja de uma outra pessoa, ele veio como convidado aqui e já era o período que a gente chama de primeiro grande despertamento aqui nos Estados Unidos. E a história é bem simples, o Edwards veio como pastor convidado pregar, e o sermão que ele pregou aqui, que chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, que é conhecido como o mais famoso sermão do Edwards, ele já tinha pregado na congregação dele em Northampton, que a gente vai daqui a pouco, e não tinha dado efeito nenhum na igreja, não foi uma super pregação, não foi tão legal, mas aqui ele começou o sermão, começou a pregar o sermão e ele não conseguiu terminar, porque as pessoas foram tomadas de arrependimento. O sermão fala muito sobre, não sobre a ira de Deus, mas fala sobre o quanto nós somos pecadores e dignos do inferno, dignos da ira de Deus. Mas é muito curioso, eu já li, quando eu li o sermão foi um impacto muito grande na minha vida, é que quando a gente vai ler de verdade ele, a gente percebe, na verdade, a misericórdia de Deus de não nos mandar para o inferno. E aí quando ele começa a pregar esse sermão, ele não consegue terminar porque as pessoas vão sentindo convicção de pecado. E os relatos falam que eles sentiam que o chão poderia abrir a qualquer momento e eles poderiam cair no inferno. E eles seguravam, as pessoas seguravam na pilastra assim, da igreja, chorando. O Edwards não consegue terminar o sermão. Ele vai para fora, para o saguão, assim, para a entrada, para a frente da casa. E junto com outros pastores ficam lá conversando. E é bem interessante, porque a pregação tem esse quê negativo, né, do terror, da ira de Deus e tal. Mas a história conta que o Edwards e outros pastores iam confortando as pessoas, vamos dizer assim, ó, terminando a pregação do lado de fora, confortando elas, e muitas pessoas foram salvas. Então, aqui a gente tem a cena, né, um episódio do que foi o grande despertamento e o que é o poder de uma pregação. Porque, olha só, a pregação, o sermão foi o mesmo, na igreja dele em Northampton, não teve efeito, e quando foi feito aqui, teve esse grande resultado, o que prova que não é o homem, não é só o pregador, mas tem a ver com o que o Espírito Santo pode fazer através de um grande pregador. Esse espaço, eu achei até ele bonitinho e arrumado, porque eu já vi foto de pessoas que vieram aqui e isso aqui estava completamente abandonado. Então, imagina que você mora, né? Quem mora ali, quem mora aqui, nossa, mora num lugar que foi o palco do grande avivamento na América. Inclusive, durante um tempo, o sermão do Edwards, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, era lido pelos jovens, adolescentes americanos, porque fazia parte da literatura americana. Então, a literatura sermônica do Edwards fez parte da cultura. O que é bem triste também de observar,
que muitos americanos não dão o mínimo valor para isso aqui, para essa parte da história. É um certo descaso, né? Se você quer saber um pouco mais sobre esse sermão, eu tenho um vídeo no meu canal só sobre ele, os melhores trechos desse sermão, que eu sou apaixonada. Tem vídeo sobre a história do Jonathan Edwards também, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você quer aprender um pouco mais sobre a história de Jonathan Edwards, também tem bastante livro na Pilgrim, tanto e-book quanto audiobook. Inclusive tem o livro Pecadores nas Mãos de um Deus Irado e outros sermões, que você pode ler na íntegra esse sermão do jeitinho que ele foi publicado. Agora, se o assunto que você ama é pregação, eu tenho uma aula lá na Escola de Pregadores, que é a história da pregação, que a gente fala só sobre os pregadores avivalistas, e tem uma aula bônus só sobre como era a pregação, o estilo de pregação do Jonathan Edwards. Se você quiser estudar com a gente, vou deixar o link aqui, Escola de Pregadores, 1 ano, para você estudar só sobre a palavra de Deus e aprender sobre pregação. A gente acabou de chegar aqui em Northampton. A gente veio ontem, na verdade, mas a igreja estava fechada, já estava escura, a gente chegou tarde. Só explicando para vocês, a cidade de Northampton foi exatamente onde aconteceu o avivamento com Jonathan Edwards. Atualmente é uma cidade super liberal. Para onde a gente olha, a gente vê bandeira LGBT, a gente vê casas, né, que vendem e você pode fumar maconha lá. Olha só. Cannabis, tá vendo? Que cidadezinha mais fofa, não é, amor? E cheia de maconha, né? Parece uma Augusta de São Paulo, só pra vocês terem noção. Uma cidade super bonitinha, super cool, super style, mas bem liberal. Mas agora a gente tá aqui na frente da igreja em Northampton, onde o Jonathan Edwards desenvolveu o seu pastorado. Se você não conhece a história dele, é o seguinte: essa igreja aqui, na verdade, era do avô dele, o avô materno, que é o Solomon Stoddard, que era um grande pregador aqui e foi uma grande influência sobre o Jonathan Edwards. A gente falou agora há pouco sobre o pai dele, que foi uma grande influência, mas o avô também foi. O avô estava chegando no final da carreira ministerial e chamou ele para ser estagiário e depois ele assumiu aqui em Northampton. Quando a gente chegou aqui eu fiquei com aquela dúvida, será que aqui é mesmo a igreja que foi do Jonathan Edwards? E aí a gente achou a placa aqui falando da história dele. Aqui tem um sermão de despedida, um trecho, uma foto, né, do sermão de despedida do Jonathan Edwards. Por quê? Porque ele foi expulso da igreja, né? Igreja congregacional por voto. Depois eu conto essa história, ele foi expulso da igreja. E aqui tem um memorial lá dentro, a gente vai tentar entrar, não sei se a gente vai conseguir, porque agora a igreja está fechada. No site falava que estava aberto, mas está fechado. A gente vai tentar. E do lado de cá mostra a estrutura da igreja. Obviamente que essa igreja não é a igreja em termos de estrutura, que é o local. Porque a igreja que foi construída na época do Jonathan Edwards, ela foi reformada, foi demolida e construída outra, depois chegou a ter um incêndio, né? E antes era, no começo, uma meeting house. A gente passa por aqui na região, a gente vê várias dessas, né? Que basicamente era, antes de ser uma igreja era um salão de reunião. No começo, vamos dizer assim, de plantações de igreja naquela época. E aqui mostra a diferença de todas elas e o que a gente tem aqui hoje. Se você acompanhou o começo do vídeo, né, dessa série aqui, você viu lá na igreja do pai do Jonathan Edwards que a igreja congregacional, que era a denominação deles, teve uma união, uma fusão de outras duas igrejas e hoje é uma igreja super liberal. A gente vê a bandeira LGBT na porta da igreja. Lá, quando a gente conheceu, foi uma reverenda e aqui também é. Vamos dar uma olhadinha aqui na placa da igreja atual. Ó, aqui na placa, realmente essas cores aqui é simbolizando a bandeira LGBT e a frase, todos são bem-vindos. Então a gente vê como o liberalismo chegou em lugares assim de avivamentos tão históricos. Aqui a reverenda Sarah. E pelo que eu entendi, eles dividem o espaço aqui da igreja, tanto com o pessoal da Igreja Unida de Cristo, quanto a Igreja Batista.
E aqui embaixo, ó, dá para ver, The Jonathan Edwards Church. Gente, olha que incrível, aqui nesse chão, esse semicírculo aqui na porta da igreja, é isso que essa placa está falando. É o chão da terceira meeting house que tinha aqui, exatamente esse lugar, a entrada da igreja. E aqui o Jonathan Edwards pregou de 1727 a 1750. Esse lugar exato. Contando um pouquinho da história do Edwards e aqui a vida dele em Northampton, então a gente viu que ele nasceu um pouco mais distante daqui. Aqui ele começou a fase de pregador. Ele chegou a fazer estágio em outras igrejas, em outros lugares, mas aqui foi o chão que o ministério dele se desenvolveu como pregador, estagiário do avô. Depois que o avô morreu, ele assumiu, e aí anos e anos pregando para uma mesma congregação. Os livros contam que a cidade de Northampton, o pessoal era difícil, era de coração duro. Então a gente vê um trabalho assim do Edwards pregando o evangelho incansavelmente. Por isso que eu tô aqui nesse lugar, porque aqui foi o palco, né, um dos palcos do grande despertamento aqui nos Estados Unidos, que a gente chama, que foi um avivamento que tem muito a ver com pregação. A gente costuma dizer que pregadores avivalistas, viajando aqui os Estados Unidos, passaram por várias congregações, até também no meio da rua, porque é a época de pregação ao ar livre. Inclusive, George Whitefield pregou nessa igreja. E quando ele pregou aqui, foi um grande romper de avivamento. Então a cidade era pequena, obviamente, não era como é hoje, tudo muito pequenininho, poucas pessoas, mas ela experimentou um grande despertamento que teve a ver com essa questão da pregação. Não só a pregação do pastor local, Jonathan Edwards, mas pastores convidados como George Whitefield. Então, se você perguntasse para mim como é que foi exatamente assim o avivamento, a gente pode definir como se fossem ciclos, épocas, né? Períodos que vinha, a presença de Deus tomava a cidade, tomava as pessoas, características. As pessoas tinham fome por Deus, o que não é muito comum, né? Numa cidade mesmo com pessoas cristãs é muito comum. O que é mais comum no nosso dia a dia é frieza espiritual. Mas os relatos, o próprio relato que o Edwards faz no livro, né, A Surpreendente Obra de Deus na Salvação de Muitas Almas em Northampton, o relato que ele traz são de pessoas com fome por Deus. As pessoas naturalmente começavam reuniões de oração sozinhas, sem um pastor pedir nem nada. Ele faz até um relato que por algum tempo ficou sem doença na cidade, que eu acho super interessante. A cidade ficou diferente. Na questão aqui do avivamento com Edwards, a gente vê participação de negros, o que não é muito comum. Ele mesmo relata testemunho sobre isso. No livro fala o testemunho de uma criança de 8 anos que começou a ter fome de ler a Bíblia, a orar vários momentos no dia, e os próprios pais deram testemunho da mudança espiritual na vida dela. Então foram vários ciclos e altos e baixos, né? No final, quando estava esfriando o avivamento, é quando o Edwards depois vai escrever Afeições Religiosas. Então essa cidade foi palco desse grande mover de Deus, e é meio assustador como que a gente vê hoje tudo isso aqui para eles é totalmente abandonado. Nós estamos aqui nesse lugar onde é uma espécie de poço de avivamento. Foi cavado aqui com oração, com pregação do evangelho, um tipo de avivamento que é modelo para o avivamento que nós buscamos. Ou seja, um avivamento centrado no evangelho, centrado na glória de Deus e com manifestações do Espírito reais, a tal ponto que o Edwards escreveu sobre isso, nas Afeições Religiosas, tendo que explicar. E a questão aqui que eu queria chamar a atenção para você é dupla. A primeira é, nós estamos aqui, nesse lugar, e Deus, ele ama lugares. Eu não acho que a gente deve ir aos lugares, túmulo de pessoas, e tentar pegar um unção que está no lugar. Isso seria paganismo, como se eu vou tentar. As pessoas falam sobre graves, de sucking, de puxar o unção de dentro das túmulos. Eu acho isso errado. Mas estar aqui como um memorial histórico daquilo que Deus fez, algo mais ou menos assim: o meu amigo Jesus, com sua presença, já veio aqui nesse lugar, manifestou e transformou vidas. Então,
existe uma saudade. E é isso que nos move a vir aqui. É tipo caçando onde Deus esteve e anelando por ver onde Ele está. Que eu queria orar com você nesse momento. Porque, lembra, em Apocalipse, igrejas plantadas por Paulo, naquela época em Éfeso, Atos 19, Paulo pregou naquela região onde você tem depois as igrejas da Ásia, e elas estão totalmente desviando, saindo daquilo que Deus tinha proposto. Igrejas plantadas por Paulo. Da mesma forma, uma igreja plantada por Jonathan Edwards não é a expressão. Se ele estivesse aqui, ele não seria bem-vindo na maneira de pensar igreja, na maneira de pensar evangelho. Ele não seria o pastor hoje aqui. Isso me lembra, inclusive, a ocasião quando ele foi expulso da sua congregação, quando ele foi expulso dessa igreja, por causa dos seus métodos, por causa da sua forma de trabalho. Será que ele seria bem-vindo? Será que Jesus seria bem-vindo na sua igreja hoje também? Eu não sei. Eu espero que sim, mas tenho dúvidas. Então eu queria orar com você, pedindo que Deus faça de novo aqui nessa cidade, pedindo que Deus faça de novo na nossa terra, no Brasil e nas nações, um verdadeiro despertamento. Pai, eu quero te pedir por essa terra, que nós tocamos aqui agora, Senhor. Tenha misericórdia dos pecados desse povo. E nós oramos, Senhor, pedindo, lembra-te do que o Senhor já fez um dia na terra. E nós pedimos que o Senhor faça de novo. Traga arrependimento, em primeiro lugar, para a sua igreja. E nós oramos pela igreja do Brasil também, juntamente. Oramos pela igreja pedindo, visita-nos com um grande despertamento, Senhor. Levanta homens e mulheres do Brasil como Jonathan Edwards, homens que amam a palavra, homens que amam a sua presença, a sua beleza, a sua glória, e pregam, Senhor, constantemente a verdadeira palavra, centrados no Evangelho, dependentes do Senhor, da solução. Senhor, aqui como um poço de avivamento, nós estamos pedindo ao Senhor, brota o poço, faz, Senhor, que novamente, Senhor, nossa nação e essa nação aqui possam provar da visita da Tua presença, do avivar da Tua graça. Derrama Teu Espírito poderosamente sobre o Teu povo que nós pedimos.